Bom dia aos casais. Bom dia, queridos casais. Hoje nossa meditação está em Jeremias 29, 10 ao 13. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nosso título do devocional é Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. No capítulo 11 de Hebreus, encontramos uma lista de tragédias ocorridas com nossos irmãos no passado. Alguns foram torturados, presos, apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Eram peregrinos, afligidos e maltratados. Eles permaneceram firmes em sua fé até a morte, sem receber explicação pelo que lhes ocorrera. Como equacionar situações semelhantes em nosso século XXI? Não pretendo trazer medo, ansiedade ou tristeza ao seu coração. Porém, o imprevisível pode ocorrer a mim, a você ou a alguém próximo de nós. O imprevisível é extremamente doloroso e ninguém está isento de que ele nos sobrevenha. Um súbito ataque cardíaco, a perda de um ente querido, um acidente, um divórcio, a notícia da gravidez de uma filha adolescente, a perda de emprego e algo mais. Aos que pregam que Deus só dá felicidade e tira toda a dor. Mentira! O que dizer da imensa fila de heróis da fé, mártires da Igreja que sofreram e deram suas vidas à causa de Cristo? Ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento tem o seu lugar nesta vida. Os graus de intensidade e duração variam de pessoa a pessoa. Não sei por que algumas são mais premiadas que outras. Um dia, nem que seja na eternidade, entenderemos os porquês de todas nossas vidas. Por outro lado, não podemos cair no extremo do fatalismo. Devemos avaliar nossas vidas, confessar nossos pecados e andar em integridade diante de Deus. Uma consciência sistematicamente lavada possibilita um caminhar mais solto diante das armadilhas do inimigo e de nossa própria natureza pecaminosa. Quando alguém, como os amigos de Jó, nos apontar o dedo, atribuindo nossas tragédias a consequências de pecado, a consciência limpa diante de Deus e dos homens trará segurança e alívio. O sofrimento inicialmente causa um choque tão forte que temos a tendência de nos culpar, de recusar a realidade, de exigir uma explicação do ocorrido. O que devemos fazer é aceitar que vivemos em um mundo corrupto e cruel. Devemos correr para Deus e não de Deus. A maioria das pessoas quer suas bênçãos, mas nem tanto sua pessoa. Questionam sua bondade quando as coisas não vão bem. Devemos procurar viver o melhor possível, de forma que agrade a Deus, desfrutando o que Ele nos dá de bom. As dificuldades no casamento, elas tendem a fazer uma ou outra coisa com o casal. Tende ou a uni-los, aproximá-los, ou tende a ser mais uma coisa para criar crise ou aumentar a crise do casamento. Isto porque é inevitável que a gente procure respostas para as nossas crises, nossos problemas, para, digamos, vou usar a expressão aqui,
para as dificuldades, as tribulações, as desgraças da vida. A gente tem essa tendência de, por conta de almejar sempre uma vida tranquila, e às vezes ter uma ideia de que a vida tranquila é sinal de aprovação de Deus, em geral a gente começa a fazer perguntas. E quando o casal está em crise, essa pergunta geralmente também permeia a ideia de: será que eu fiz certo? Será que eu não estou colhendo um fruto de uma escolha errada? E eu creio que muito passa pela nossa própria comunhão com Deus. Eu gosto daquela ilustração que é feita acerca do casamento, que é um triângulo isósceles, onde em cada ponta tem lá em cima o nome de Deus e aqui nas pontas de baixo marido e esposa. E aquela ilustração de que quanto mais você aproxima homem e mulher de Deus que está lá em cima, mais eles se aproximam um do outro. Essa é uma boa ilustração, porque essa questão no casamento, das dificuldades e como elas podem cooperar para a aproximação do casal, isso depende também de como nós encaramos o plano de Deus para a nossa vida. Eu não sei se você percebeu, de vez em quando estou repetindo isso: o plano de Deus para a nossa vida, o plano de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque passa pelo fato de eu confiar em quem Deus é e o que Ele está fazendo comigo pessoalmente. Se eu confio que Deus está trabalhando na minha vida, que nada que Ele faz é errado, que Ele tem um bom propósito na minha vida, isso inclui o meu casamento. Então, quando as dificuldades vêm, os problemas vêm, as tribulações, vêm, algumas desgraças vêm, a gente não coloca logo em xeque o nosso casamento, ou mesmo: será que eu estou pecando contra Deus, eu pequei contra Deus tomando essas decisões. É bom esse pensamento, mas isso não é nem de perto o que realmente acontece, porque a Bíblia dá várias situações para os nossos problemas. Por exemplo, o autor de Hebreus, no capítulo 12, ele diz que, de fato, é uma repreensão do Senhor, mas a ideia ali é que Deus está nos disciplinando para desenvolver o nosso caráter de santidade. Por outro lado, Tiago já nos diz que isso faz parte da vida cristã e que nós devemos nos alegrar com isso. E quando nós não compreendemos todas as coisas, nós devemos orar para Deus pedindo sabedoria para entendermos isso. E não acharmos que simplesmente Deus está nos massacrando. Pelo contrário, se tem alguma coisa errada, é o nosso próprio pecado. Mas Tiago deixa muito claro que, nesse capítulo 1, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo dos pais do Pai das luzes. Então, deixando claro que quando nós estamos cientes e confiantes e estamos convictos de quem Deus é e o que Ele está fazendo por nós, nós teremos uma visão muito mais ampla e concreta de tudo que nós temos e estamos participando. E o nosso casamento faz parte desse bom plano de Deus para conosco. E assim nós poderíamos andar por toda a palavra de Deus, vendo como a palavra mostra esses momentos de infortúnios. Para mim, eu não sei se também para Mel, mas pelo menos para mim, um tempo muito difícil foi quando a Elisu adoeceu. Ela tinha 2 anos e meio de idade, aquilo foi um tempo difícil. Mas foi um tempo para a gente se voltar para Deus. Foi um tempo para a gente orar, pedir graça de Deus, porque havia perspectiva de nossa filha não melhorar. Ela ficou praticamente mais de 20 dias internada, e a última internação foi uma internação difícil. Além dos gastos que vieram, nós tivemos muitos gastos, muitos irmãos doaram e emprestaram dinheiro sem cobrar juros, mas tudo isso foi um peso familiar. Isso requereu de nós fazer apertos financeiros e outras coisas do tipo. Então, só para você entender que acontece. Mas o diferencial de como nós entramos nesses problemas e como eles afetam o casamento é como eu estou
em relação a Deus e a minha confiança plena no plano perfeito que Ele tem para comigo, e no caso para o casal. Quanto mais o casal está confiante no plano perfeito de Deus, mais eles vão entender que essas crises, esses problemas, esses infortúnios da vida, é o trabalho de Deus para os aperfeiçoar. Eu espero que vocês estejam aproveitando esse tempo para parar um pouco, pensar e dizer: Senhor, o Senhor está nos dando a oportunidade de crescer, de nos aproximarmos mais ainda um do outro e principalmente começando pela aproximação de Ti. Então nos ajuda a caminhar nessa direção cada vez mais. Pense nisso. A vida não é sempre um mar calmo. As ondas sacudirão nosso barco. Algumas vezes Deus irá acalmá-las. Outras vezes o barco poderá afundar. Mas Ele não desperdiça nenhuma situação em nossas vidas. Tudo acontece para a glória dele e para o nosso bem. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo devocional. Nosso lar abençoar, que Ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter.